Os olhos dele se tornaram marejados de lágrimas, que ele não se preocupou em esconder. Sei do meu crime, minha querida. Vivi anos tentando fazê-la feliz, e tive um dia de verdugo atroz. O que não daria para voltar atrás, mas não posso. Meus filhos só me dão desgostos, herdaram em tudo o temperamento da mãe, que me detesta e fez com que me detestassem também. Quem sabe não seria essa menina que matei de forma covarde e sem sentido quem me ampararia na velhice. É verdade, Edith, a velhice chega para todos nós. E sempre que vou à casa que devia ser a casa de minha família, sinto solidão, além da impressão de não ser bem-vindo. Sorvi um pouco do chá com limão, que já estava um tanto frio. Lembra-se que durante as semanas em que Christine esteve entre a vida e a morte, por minha exclusiva culpa, não saí de perto dela? Isso aprofundou uma ruptura já existente em minha família, mas não me arrependo. Como somos diferentes, eu e meus filhos. Pilar é tola e voluntariosa como a mãe, brigam a todo instante. Tem sido difícil lhe arranjar casamento, apesar da fortuna, pois tem um gênio difícil e os pretendentes fogem como ratos assustados. Sem dizer que está ganhando peso com uma enorme rapidez. Lembrei-me do comentário de Christine sobre a aparência da mulher do conde. Deus quisesse que a filha não fosse pelo mesmo caminho. Ele continuou. Já Leon acredita-se um grande comerciante. Mas como perde dinheiro? Ele também tem o vício do jogo, senhor? Graças a Deus, não. Mas com que facilidade é enganado. Nunca realizou uma negociação que desse lucro, pequeno que fosse. Tenho minhas desconfianças, falei delas com a mãe deles, que ficou escandalizada. Mas esse dinheiro todo perdido na mão de rapazes jovens não me cheira a boa coisa. Tivemos um caso assim na família, e eu tenho medo até de pensar que a história se repita. Não sabia dessas particularidades, que ele, aliás, nunca citava em nossa casa. Christine uma vez tinha me dito que a casa verdadeira de Gaston era junto dela, e eu agora tinha a confirmação disso. Mas, se tinha preconceito com o filho, não se podia dizer que discriminasse os amigos de Christine. Por exemplo, Lautrec. Artista de vários talentos, pintava, escrevia, esculpia, entendia como ninguém de dança, Lautrec era inteligente e educado. Vestia-se à moda masculina, sem grandes afetações, sempre de forma impecável. Filho de burgueses remediados, tinha estudado com padres até seus 16 anos, quando decidiu ingressar nos teatros ambulantes e foi se tornando ator e dançarino, como se tivesse nascido para a coisa, para escândalo de seus pais, que por um bom tempo o exilaram. O exílio terminou com a viuvez da mãe, que se viu perdida entre inúmeros credores e acabou sustentada pelo único filho, este já bem arranjado financeiramente, que a acolheu com carinho, alugando-lhe a prazível casinha, onde a mantinha com uma criada. O tempo dá suas respostas. Fosse Lautrec vingativo, a pobre senhora teria passado fome na velhice. Mas ele cuidara dela, e agora tinha uma dedicada mãe, que, se antes se envergonhava dele, agora só lhe tecia elogios. Erudito como poucos, autodidata, Lautrec e o conde davam-se muito bem embora este, às vezes, comentasse comigo e com Christine. Esse rapaz é mesmo um assombro. Não fosse pelos seus gostos estranhos poderia ser qualquer coisa na vida. Christine ria e dizia que Lautrec era exatamente aquilo que queria ser, e era feliz assim. Tantos pequenos favores prestou ao conde que acabaram amigos, apesar dos preconceitos de Gaston, e agora ele parecia passar pelo mesmo problema com o rapaz Leon. O mundo dá voltas. A próxima pergunta dele me pegou de surpresa. Christine então pretende viver permanentemente de sua dança, depois do compromisso com os credores? Não, senhor. Madame tem outros planos.
Ele ficou curioso. Que planos seriam esses, Edith? Com a dança ela ficaria mais rica, além de atrair mais admiradores. Madame ama a dança, isso sempre fez parte dela. Mas a perda da menina lhe despertou um lado desconhecido. Disse-me que deseja ir para o interior e ajudar crianças desprotegidas. Fiquei feliz com a ideia, já que adoramos crianças e são tantas as que necessitam. Gaston pareceu ficar em choque, não esperava isso da dançarina. Empalideceu com o que me pareceu ser vergonha de sua atitude com ela, ficou uns instantes em silêncio, para depois me dizer: nunca desistirei dela, Edith. Se quer saber, acho a ideia admirável. Quem sabe assim não expio um pouco de meus pecados. Me aproximarei dela de novo, aos poucos, e vocês podem contar com mais um colaborador depois da temporada. Ao menos como amigo, ela me deixará ficar por perto, não acha? Não sabia se Christine o veria como amigo, mas valia a pena tentar. Ele sofrera bastante, e aprendera valiosas lições. Isso sem falar no ranhoso René, que estava na casa, e me causava medo e desconforto. Ter o conde por perto talvez o deixasse menos atrevido. Aproxime-se mesmo, senhor, aos poucos. Sabe como Madame é. Estamos tendo ensaios com Lautrec, quem sabe ele não o leva um dia desses. Com Lautrec? Isso facilita bastante. Clemente vinha chegando, e já me olhava com o ar preocupado de quem estava atrasado para outros afazeres. Levantei-me e fiz a reverência habitual. Não conversamos, lembra-se? E claro, pequena amiga. Apenas nos vimos na rua. E assim me despedi. Pedi a Clemente discrição e, quando ele perguntou por quê, expliquei que René não inspirava confiança, e talvez Madame precisasse de um velho amigo. Educado e inteligente, ele assentiu traço com aquele lá, todo cuidado e pouco. Em casa, encontramos Paulette na cozinha lutando com uma massa de pão, os cabelos quase negros cheios de farinha. Ainda assim estava bonita e corada. Esse vai ser para o lanche da tarde. Com tanta visita não há comida que baste. Notei Clemente interessado num doce de amora que estava no fogão. E antes que tirasse meu chapéu ouvi um estrondo que fez com que nós três corrêssemos para a sala. Christine estava estirada no chão, em cima dos tapetes, René no primeiro lance de escadas, com o rosto pálido por baixo da maquiagem, e o relógio alemão, imenso móvel de madeira e vidro, estilhaçado no chão, ao lado da dançarina. Vendo o vidro perto do rosto de Christine, corri a acudi-la, mas o cocheiro foi mais rápido, levantando-a do chão e colocando-a nas almofadas. Estava tão pálida, o rosado dos lábios tão branco, que eu achei que ela não acordaria. Que foi que aconteceu aqui? Perguntei a René. Atrapalhado, ele não sabia o que fazer, se chegava perto dela, ou se corria para seu quarto. Balbuciando, ele respondeu: não sei, estava descendo as escadas, começamos a conversar e de repente ela ficou branca como a neve, agarrou-se no móvel e caiu. 3 pares de olhos acusadores olhavam para ele, quando Christine começou a voltar a si. Olhou-nos como quem não sabia onde estava ou quem éramos, o que me deu uma angústia no peito, uma dor. Christine. Paulette, traga água. Querida, que aconteceu? Esse bruto lhe empurrou. Você bateu a cabeça. Ela colocou as 2 mãos na cabeça como se tentasse tomar ciência da situação, olhou-nos e a René, que já ia argumentar contra a acusação, e então falou: calma, ninguém me empurrou. Ia subir a escada, estava discutindo com ele, mas tenho tomado tantos remédios. Fiquei tonta e aí me agarrei em algo. Ela olhou o relógio despedaçado no chão, o vidro ainda espalhado, e tomou com sofreguidão a água oferecida por Paulette.
São apenas 3 da tarde. Quantos tabletes tomou hoje, querida? Ela me olhou um tanto confusa. Não me lembro bem, acho que uns 6. Paulette me segredou que ela não havia comido nada desde que acordou, ao que ela respondeu: é que eles me tiram a fome. Mas, tem razão. Me traga alguma coisa, Paulette. Hoje ainda tenho ensaio, não posso ficar tão fraca. Traga também café, bem doce. Bandejas foram trazidas com frutas, queijos, carne defumada, pães e café. Ela comeu bem, ainda que parecesse estar se obrigando a isso. René olhava tudo sentado em outra almofada. De cachimbo na mão, pronto para acendê-lo, ela reclamou: nem pense em acender isso aqui. Não quero esse cheiro na minha sala. Já chega o tanto que me faz gastar com isso, pelo menos fume em seu quarto. Irritado, ele saiu. Notando a animosidade entre os dois, perguntei: ele a tem agredido, madame? É agressivo, mas não é tolo, Edith. Quem lhe pagará os luxos caso eu não esteja aqui? Está irritado porque não tenho ciúmes dele e se sente humilhado. Mas não se sentiu assim quando me roubou, não é mesmo? Se Justine o levasse, eu lhe daria um prêmio. As cores voltavam ao seu rosto. 6 tabletes. Será que eram 6 mesmo? Lembrei-me de Christine logo que a conheci. Era raro nela um comentário mordaz, ou humor ácido. E isso agora estava se tomando uma constante. Depois de seu sofrimento e do uso do medicamento, ela tinha variações de humor entre a alegria desmedida e a ironia triste. A alegria eu via quando ela dançava, leve como uma pluma, livre em seus passos. O mau humor e a melancolia até Lautrec estava notando, muito embora associasse isso ao sofrimento causado pelo último aborto. Ainda assim continuava encantadora. Droga nenhuma tiraria dela a bondade natural, a delicadeza no trato com os humildes. Parecia apenas amplificar seus sentimentos. Uma vez rimos muito ao vê-la entrar na cozinha e abraçar demoradamente Paulette, dizendo quanto gostava dela. A Christine de antes demonstrava seu afeto com pequenas delicadezas, a de agora dava beijos estalados. A cozinheira ficara vermelha, mas adorara. Com Clemente ela continuava mantendo a compostura. Fora uma vez em que vimos passar uma pequena menina de cabelos louros, enfeitados por fitas, justo na hora em que ia subir na carruagem. O que eu achava que já era superado voltou, ela teve um choro convulsivo. O cocheiro ficou muito sem jeito ao lidar com moça tão bela a soluçar em seu ombro. As pessoas passavam e olhavam com cara fechada. Ele, duro como um pedaço de madeira, já que não podia se permitir abraçar Madame para consolá-la. Era como se ele a tivesse feito chorar muito, já que ela dava nele pequenos socos no peito, como que para se conformar da menina perdida. Foi um alívio quando ela finalmente entrou no coche. Algumas pessoas já tinham parado, pensando em tirar satisfação daquele senhor de bigodes. Por fim, ela secou as lágrimas e falou em outro assunto, o que aliviou nosso desconforto. Com René ela tinha pouco ou nenhuma paciência. Acostumado com uma mulher apaixonada, o Beltri agora tinha que lidar com a linda Christine a lhe chamar de imprestável e ladrão. Não que fosse mentira, mas antes ela apenas lhe viraria o rosto. Finalmente notando que havia perdido, ele desesperava-se e drogava-se o tempo inteiro, tendo alterações de humor ainda mais profundas. Só que o rapaz não era bondoso como Madame e descarregava sua raiva chutando móveis, quebrando objetos e sendo descortês com o resto de nós. A impressão que me dava é que pouco faltava para que ele um dia agredisse. Não concordava com Christine. Sua falta de juízo era tamanha que um dia poderia atacá-la, e eu temia não estar presente. Não tinha como controlar a quantidade de tabletes que Madame tomava,
Mas sabia do amor dela por mim, logo usei de outro expediente. Me fiz de triste por umas boas horas, até que ela, notando, perguntou-me: "Que tem, Edith? Parece preocupada." "Estou, madame. Penso que estou perdendo minha maior amiga." "Ora, não diga bobagens. Tudo isso só por conta de um desmaio." "Não é apenas o desmaio, madame. A senhora não tem comido quase nada. Sei que é linda, mas como terá forças para sua dança se continuar assim? Quer tomar os tabletes para aliviar sua dor? Tome, mas alimente-se. Franceses não gostam de mulheres muito magras, madame." Ela olhou-me desconfiado e foi se ver no espelho. A imagem mostrou uma linda mulher, de seus 28 anos, que mal aparentava 20, mas realmente magra. Franzindo as sobrancelhas, ela perguntou-me: "Acha que estou feia, Edith?" Preparei-me para exagerar, pois minha preocupação era genuína. Cheguei perto dela e apertei a roupa sobre seu corpo, mostrando as curvas e as linhas das pernas. "Sejamos francas, madame, pois sou sua amiga. Onde estão aqueles quadris arredondados e aquelas pernas longas, mas torneadas?" "Continua linda, mas está magra demais." "Sei que o remédio lhe tira a fome, mas lhe dá enjoo." "Não, querida. De forma nenhuma. Ao contrário, meu estômago está bem. Só me esqueço de comer, e depois, não quero ficar gorda como a mulher do conde." Iluminei seu rosto sem marcas com uma vela, e menti. "Pois não nota que mulheres magras demais costumam ficar enrugadas cedo? Não vê sua amiga Madeleine?" Referia-me à cortesã famosa que realmente envelhecera cedo pelo uso abusivo do álcool, por doenças e magreza. Ela colocou as mãos sobre o rosto. "Deus me livre." "Está certa, minha amiga. Pode deixar que vou voltar a me alimentar bem. Tenho horror de ficar velha cedo." Pobre Madeleine, e com isso ela voltou a comer ao menos 3 refeições por dia. Nada como a vaidade para incentivar as mulheres. Christine mandava Clemente pegar seus remédios de 10 em 10 dias com Kaizen no centro da cidade. Um dia, com a desculpa de comprar aviamentos, fui com ele. Queria conversar com o médico, e estava preocupada com Madame. Ele já alugara 2 salas em um edifício novo do centro, prédio respeitável, e adquirira licença como boticário. Ao ver entrar Clemente, sorriu. "Madame precisa de mais remédios?" As dores têm piorado. A sala era bem decorada, prateleiras limpas, diversos recipientes e compostos enfileirados. Em pouco tempo ele parecia ter prosperado muito. Diversas senhoras, que pareciam pertencer à alta burguesia, estavam sentadas, aguardando consulta, e um biombo chinês, ao fundo, resguardando um local onde ele devia atender suas pacientes. Será que tinha me enganando com o médico? Será que ele era realmente competente? A sala e a clientela eram da mais absoluta respeitabilidade. Vestido de túnica bege clara, de seda, que parecia muito cara, mas adequada ao ambiente, ele me olhou com curiosidade, e eu notei que não se lembrava de mim. Pediu a Clemente que esperasse um pouco, pois já o atenderia, e nos sentamos em confortáveis cadeiras sem braços, de madeira, com assentos de veludo brocado. Ele atendeu 3 clientes em praticamente 1 hora, e então sorriu para nós. Continuei não gostando do sorriso. "Quem é a dama?" "Nova cliente." Disse isso analisando meu vestuário, que apesar de ser de boa qualidade, não era rico como o de suas clientes. Apressei-me em explicar. "Sou governanta de Christine de Besançon, vim para poder auxiliar em seu tratamento. Para isso, preciso de sua sabedoria." "Clemente, me espera lá embaixo." Clemente assentiu e desceu as escadas.
Ele me olhou desconfiado. Madame tem se queixado de dores apesar da medicação. Soube que fará nova temporada. Ela mandou aqui? Geralmente, apenas o cavalheiro leva seus tabletes. Resolvi responder ao meu modo. Madame elogia muito sua medicação, que lhe tem trazido o alívio de suas dores, o que outros remédios não faziam. Soube também que o senhor lhe receitou outro medicamento para combater o sono, o que lhe possibilita ensaiar. De maneira geral, está feliz com o resultado, preocupada apenas em ter que tomar cada vez mais tabletes. Isso não lhe fará mal? É amiga de Madame há muito tempo, não? Gosta muito dela? Fiquei um tanto embaraçada, mas não tive outro jeito senão responder. Somos amigas de longa data e Christine é mais que uma irmã para mim. Por isso me preocupo com ela. Desejo apenas saber se esses medicamentos não lhe causarão nenhum mal. Kaizen sentou-se em uma cadeira e, para meu espanto, dedicou-me especial atenção, coisa que cavalheiros não costumavam fazer com simples governantas. Um remédio muitas vezes é parecido com um ser humano, senhorita. Tem seu lado bom, e seu lado mau. O lado bom do remédio de Madame é que suas dores cruéis passam. Sabe como é difícil viver com dores insuportáveis. Apesar disso, existem dosagens mais fortes e mais fracas, pois esse remédio também pode causar esquecimentos e dependência física. A dosagem que preparo para Madame de Besançon é uma das mais baixas que já fiz, e tem surtido efeito. Se quiser, posso aumentar a dose da medicação nos tabletes, assim ela tomará menos cápsulas, mas o efeito pode ser mais devastador. Um frio me passou pela espinha. Prefiro que continue com a dosagem de sempre, doutor. Eu poderia colocar, em alguns tabletes, compostos fitoterápicos de menor poder hipnótico. Não sei se aliviarão por completo a dor dela, mas dormirá. Diga a ela para tomar no máximo 8 tabletes por dia, e tomar muito cuidado com o álcool. Na realidade, Madame não me preocupa. O rapaz que vive com ela, sim. Refere-se a René. Mas ele não toma seus tabletes. Meus tabletes contêm ópio diluído a um grau infinitesimal. O que o rapaz fuma é puro. A fumaça lhe enche os pulmões e lhe atiça o cérebro. Em meu país, essa droga era usada com parcimônia, apenas em casos medicinais, como os de Madame. Depois tornou-se uma epidemia. Desde que ela não fume, estará bem, principalmente com outro medicamento associado, que combate os efeitos do primeiro. Entendi que falava não com um farsante, como pensara de início. Notando já há algum tempo o comportamento errático de René, perguntei. Esse medicamento, quando fumado, causa agressividade? Ele levantou-se e pegou 2 frascos de coramba no armário, com os tabletes de Christine. Os efeitos podem ser desde a agressividade à euforia. Pode causar alucinações, mas também provoca sensações de bem-estar provisório que iludem o usuário. Em doentes terminais, pode ser de excelente utilidade, mas em rapazes fortes, que além disso associam ao álcool, o efeito é imprevisível. O rapaz tem emagrecido? Sim. E seu humor é bastante instável. Antes preocupava-se em ser ao menos neutro com os criados, mas agora é francamente grosseiro. Tenho receio dele com Madame, que só suporta devido a compromissos assumidos. Ele compra as drogas com o senhor. Kaizen me olhou com seus olhos castanhos quase negros, orientais, como se achasse a pergunta ofensiva. Minha clientela é seleta. Forneci ao Sr. René pequena quantidade certa vez, depois dele muito me pedir, mas não vendo esse tipo de droga, como costumam afirmar na sociedade, a pessoas que não sofrem de dores crônicas ou que não estejam muito mal. Pelo que sei, ele compra de outro fornecedor,
e a procedência dessas drogas não é garantida. Se eu fosse a senhorita, protegeria melhor sua madame. Não acho esse rapaz confiável. Vendo que o tinha ofendido de alguma forma, desculpei-me. Não era minha intenção ofendê-lo, senhor. Se assim o fiz, peço que me perdoe. A droga o tornará uma pessoa má? Sua fisionomia abrandou-se, mas eu nunca mais esqueci suas palavras. Uma droga, qualquer que seja, não torna alguém mau ou bom, senhorita. Apenas amplifica o que já há na pessoa. Se a pessoa é generosa, pode-se tomar perdulária. Se é ressentido, medroso, orgulhoso ou egoísta, pode tornar-se violento, ou até mesmo assassino. Se é triste, pode-se tomar suicida. Muitas vezes o alegre torna-se ridículo, o apaixonado, inconveniente, e por aí vai. Mas um ser humano bondoso não sai a esfaquear pessoas por conta do uso de drogas, a não ser que esteja tomado por alucinações. O jovem René é imaturo, tolo, mau e agora pode estar tendo alucinações. Você é uma mulher inteligente, senhorita. Tire suas próprias conclusões. Agradeci a ele, vesti meu casaco e, pegando os frascos de Christine, desci as escadas de sua sala. Um senhor de aspecto burguês, bem vestido, aparentando 50 anos, aguardava a sua consulta, com uma moça que devia ser sua filha, de tão parecidos que eram. Vendo-me pálida, com os frascos embrulhados em papel de seda, Clemente me olhou desconfiado. Então, Edith, foi tudo bem lá? Pegou os remédios de madame? Peguei sim. Tinha uma ideia errada do doutor. Não é mal como pensei. Então por que esse ar fúnebre? Entrei na carruagem, mas antes disse a ele em voz baixa. Estou tentando tirar minhas conclusões. Olhando-me como se não entendesse, ele seguiu. Capítulo 17. Dúvidas de Nana. Narrativa de Ariel. Foram vários dias de narrativa em que Edith nos contava sua história. Sem que ela desconfiasse, outras pessoas da colônia também ouviam sua narrativa e as explicações de Serafim, através de transmissores instalados no Centro de Literatura, que os levavam a vários lares dali. Tímida, não se sentiria bem se soubesse do interesse de tantas pessoas, e nosso irmão achou que era hora dela saber de seus ouvintes anônimos. Ela regalou os olhos castanhos, espantada. Quer dizer que além dos que nos ouvem pessoalmente, mais pessoas na colônia nos escutam. Não é nosso objetivo, querida irmã, passar os ensinamentos do mestre através de experiências vividas em nosso plano terrestre. Sei de sua timidez, mas sua história tem feito parte da vida de muitos em nossa colônia, e muitos aqui já se sentem agradecidos por esse compartilhamento. Depois, tudo tem corrido bem, não é mesmo? Muitas pessoas talvez atrapalhassem o desenvolvimento de seu raciocínio, que tem sido muito claro. Ela o olhou como se tivesse desvendado um mistério. Então é por isso que tantas pessoas me sorriem e me cumprimentam quando eu passo. Elas têm me ouvido desde o início. Praticamente. Boa parte da colônia adora ouvir relatos, ainda mais como os seus. Suas imagens também têm sido precisas e comoventes. Também é que aprendemos, Edith, e você tem ajudado muito. Ela baixou os olhos, envergonhada com que elogio, mas o aceitou. Fico feliz de poder auxiliar de alguma forma quem quer que seja, Serafim. Só espero fazer jus à responsabilidade. O bom Deus nos guiará, tenha certeza. Aproximaram-se de nós Stefânia, Nana, Clara e Olivia, em animada conversação. Minha esposa expressava particular encantamento pela nossa menina fada, divertia-se com ela, que brilhava sempre um pouco mais que o resto da sala. Vendo-nos a sós, Nana, que fora negra em sua última encarnação, e muito reservada, comentou com Edith.
Mas que coisa, hein? O conde, tão tradicional. Quer dizer que o rapaz filho dele era afeminado? Que choque deve ter sido para ele. De fato, o rapaz era afeminado, como diz. Mas tínhamos muitos amigos assim. No mundo das artes da França, na época, isso não era raro. Lautrec e seus rapazes também tinham essa característica e nem por isso eram menos respeitados. Embora o conde fosse preconceituoso, eu e Christine nunca fizemos esse tipo de distinção. Nana escutava boquiaberta, pois, embora fosse de natureza bondosa, não conseguia entender como tais coisas aconteciam. Clara observava a antiga babá de forma divertida, já que também não tinha preconceito mas alguma curiosidade sobre o tema. Stefania teceu um comentário que a deixou ainda mais pensativa. Embora meu marido na época não soubesse, tive um amigo que era homossexual. E é assim que se chama Nana. Homossexual, não afeminado. Era inteligente, educado, caridoso e sofria intensamente com o preconceito alheio. Olhei Stefania um tanto perplexo. Não me lembrava de nenhum amigo dela homossexual. Lendo meus pensamentos, ela me esclareceu. Claro que o conheceu. Não se lembra do Antunes, meu querido? Antunes? O jornalista. É verdade que era mais seu amigo do que meu, mas era só um solteirão, não um homossexual. Era uma época difícil e preconceituosa, meu esposo. É verdade que ele não aparentava, mas também não mentia. Nunca teve namoradas, nem casou e levou uma vida dupla, como alguns faziam. Sofreu com essa sua inclinação, a refreou o quanto pôde, mas se apaixonou, como todos nós. Sofreu muito, tudo calado. Eu era sua única confidente. Sabiamente você nunca teve ciúme das nossas longas conversas. É verdade. Embora tivesse o ciúme natural de um marido de mulher bonita, do Antunes nunca me ressenti. Sentia como se ele fosse seu irmão. Tem notícias dele? Ao que soube, reencanado. No nosso Rio de Janeiro, como mulher dessa vez. Espero que esteja feliz, pois bem o merece. É uma alma boa. Nana estava de boca aberta ante essas informações, e Serafim divertia-se observando a cena. Ele lia as dúvidas no pensamento dela. Acompanhei seu olhar Olivia, que interferiu, brincalhona. Ora vamos, Serafim. Explique logo a Nana antes que ela fique sem dormir ou nos julgue loucos. Alma simples e pura, criada em sua última existência com valores morais do início do século XX, era mesmo complicado para Nana, babá de Clara, entender tantas informações. Serafim resolveu ser claro e paciente para que ela entendesse melhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Sabe que o bom Deus nos dá diversas vidas para que aprimoremos o nosso espírito e ingressemos no caminho do bem, que é o que traz a nossa felicidade, não é Nana? Ela, humilde, e que respeitava Serafim como a um mestre, respondeu. Claro, irmão. Isso já me foi ensinado. O bom Deus nos dá diversas vidas, como um pai que dá chances a um filho para acertar seu caminho. Você não nota, Nana, que há nos homens e nas mulheres características diferentes? Não que todos os homens entre si sejam iguais, nem as mulheres, longe disso. Mas espera-se que numa mulher existam qualidades como a paciência, que a faz esperar 9 meses pelo filho, a doçura, a meiguice. Já dos homens a esperada força física, a bravura, a disposição para o trabalho árduo que proverá a família. Não era assim em seu tempo na Terra. Segurei o riso com a reação dela, assim como Olivia e Clara. Era para ser, não é? Mas nem sempre isso acontecia, disse uma Nana meio irritada. Cansei de ver mulher impaciente e homem preguiçoso. Valha-me Deus, irmão.
Tinha que se ter muito jeito para viver na terra, ainda mais nascendo negra, como nasci. Não era todo mundo como a menina Clara aqui, bondosa como ela só. Passei por muita coisa. Tudo tem uma explicação, Nana. Na realidade reencarnamos diversas vezes como homens e como mulheres. Quem sabe alguns dos homens preguiçosos não teriam vindo no sexo masculino justamente para que a família cobrasse deles desde cedo a responsabilidade para o trabalho fora do lar, aprimorando-lhes assim o caráter. Durante muito tempo isso não foi cobrado das mulheres, o labor fora de casa. Nana regalou os olhos redondos com espanto. Quer dizer então que são mulheres reencarnadas? São afeminados. Foi a vez de Serafim rir, com Olívia, da simplicidade da pergunta. Graus traço claro que não são afeminados, Nana. São espíritos preguiçosos, egoístas e indolentes. Existe na preguiça um egoísmo que independe da condição sexual, pois o preguiçoso muitas vezes não passa de vampiro que manipula outro para sua própria subsistência. Os afeminados, homossexuais de qualquer gênero, são uma situação distinta. Foi a vez de Edith participar da conversa. Aliás, entre nossos conhecidos homossexuais raramente via preguiça. Eram todos ativos e trabalhavam bastante. Inteligentes, também. No meio artístico da França do século XVIII eram comuns, e aceitos com naturalidade. Entre a burguesia e a nobreza os valores eram diferentes. O comum era que se escondessem e se casassem. Soubemos de muitos escândalos abafados. Não teve contato com esses nossos amigos, teve, Nana? Ela olhou Edith como se tentasse lembrar algo, mas logo respondeu. Fiquei sempre restrita em nosso meio familiar. Fui empregada a minha vida inteira na família de Clara e lá não tínhamos contato com gente assim. Mas ouvíamos falar de uma vizinha que tinha más preferências diferentes. Fui donzela minha vida toda, não entendo muito disso, mas não sei como um homem pode preferir ficar com outro homem, ou uma mulher com outra mulher. Me parece um pecado dos mais sérios. Vi em Serafim aquela mesma luz prateada, enquanto lhe dava um triste sorriso. Parecia se recordar de tristes histórias em tempos longínquos, e seu breve silêncio nos deixou quietos e pensativos. Enfim ele falou. Pecado, Nana, é tudo aquilo que ofende a Deus. Nosso Mestre Cristo tanto nos pediu que não julgássemos o nosso semelhante, que o amássemos e o amparássemos sempre. Em sua casa entravam o coletor de impostos e a prostituta, e ele tinha para esses, que eram os maiores pecadores de seu tempo, uma palavra amiga, um sorriso e um consolo. Isso causou escândalo em seu tempo. Muitos foram os judeus que se afastaram do Messias por conta disso, julgando impuro. Rechaçaram assim o Filho do Homem, por seu coração sem preconceitos. Admirada com a luz que saía dele, Nana perguntou. Não havia afeminados no tempo de Jesus. Nunca ouvi falar do Cristo com nenhum deles. O sorriso de Serafim permaneceu triste. Sempre existiram afeminados, Nana. Mas a pena para os que se rebelavam em Israel era a morte. Por isso não é de se estranhar que não sejam citados. Mas deve-se lembrar do mestre com outra condenada à morte pelas leis judaicas. Lembra-se da adúltera. O rosto de Nana iluminou-se. Claro. Que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, disse, orgulhosa de mostrar seu conhecimento. E existe alguém sem pecado que possa julgar esses nossos irmãos que nascem de forma tão peculiar, apenas por ser minoria? Vi no semblante dela uma dúvida. Então eles nascem assim? Não escolhem ser assim? A resposta de Serafim veio rápida e simples. E acha que alguém escolheria ser discriminado, muitas vezes ofendido, incompreendido? Nascem dessa forma, minha querida.
Não são nem melhores nem piores que ninguém. São seres humanos, criações divinas com seus próprios ímpetos, vontades, qualidades e defeitos como qualquer um de nós. Filhos de Deus muito amados, como todos os seres do planeta, que muitos dos preconceituosos me escutem. Pecado é julgar-se acima de Deus, e condenar suas criaturas. Que pai gosta de ver seus filhos maltratados por uma simples condição de nascimento? Ela ainda parecia confusa. E se é para sofrer, porque nascem assim? E qual de nós não sofreu sobre a terra, Nana? Nosso próprio mestre não foi vítima de tantos preconceitos por ser filho de um simples carpinteiro. Achavam que o Messias devia vir de família rica, ser um rei, como Davi e depois, porque nascemos ricos ou pobres, feios ou bonitos, saudáveis ou não. Tudo tem seu motivo. E alguns desses nossos irmãos, como todos os outros, têm vidas felizes e cheias de realizações, a despeito do falatório alheio. É uma característica, não um defeito. No Oriente, e em algumas culturas, eles são bem mais aceitos desde a antiguidade. Lembrei-me que em minha última encarnação terrena eles eram vistos com severidade por outros motivos. O que acontece na cultura ocidental, irmão Serafim, é que muitas vezes os associam com promiscuidade. E o fato é que alguns deles levavam uma vida sexual nada regrada, se é que me entende. Ele me olhou com certo espanto. Sabe o meu amigo que a promiscuidade sexual infelizmente nada traz de bom, devido às pessoas que você recolhe no umbral. O sexo é uma energia poderosa que não devia ser tratada de forma vil. Mas são apenas os homossexuais que padecem desse mal? Lembrei-me imediatamente de inúmeros casos. De forma nenhuma, o amigo tem completa razão. A maior parte de pessoas que recolhi por males dessa natureza nada tinha a ver com homossexualidade, embora alguns heterossexuais os procurassem para satisfazer seus desejos por curiosidade ou perversão. As taras, como sabe, independem de sexo, idade ou posição social. Ele completou seu raciocínio. Ainda assim devemos acolhê-los e tratá-los. Não acolhemos o homicida que se arrepende. Quem de nós tem um passado de tantas encarnações sem mácula? Clara, sempre discreta, cita um caso que nos deixou pensativos. Em nosso trabalho no umbral soubemos de uma senhora extremamente preconceituosa, que chegou a arruinar a vida do filho por seu temperamento e que hoje, graças à chance da reencarnação, habita um corpo masculino com tendências bastante femininas. Sua família espiritual tem tido bastante trabalho para que haja da parte desse espírito a aceitação de sua condição, mas tem sido duro. Embora homossexual, continua preconceituosa, mesmo vivendo em família de cunho liberal. Nana olhou Clara inquisitivamente. Reencarnou como afeminado? Foi castigo? Claro que não, Nana. Para aprendizado. Se não continuasse tão prepotente e preconceituosa, já teria tido a oportunidade de uma vida mais feliz, melhor que a anterior. O engraçado é que o filho que ela expulsou de casa aos 13 anos de idade, na vida anterior nunca teve ódio dela, e hoje é seu pai, um homem normal que faz tudo para que ela evolua. Tenho fé de que com o tempo as coisas se resolverão. Olivia disse. É verdade. Alguns são mais resistentes. Mas com o tempo tudo se resolve. Daqui a uns 200 anos tudo vai estar bem. Como já conhecia essa frase dela, não me espantei, mas não é assim. 200 anos? Valha-me Deus, tudo isso? Olivia deu de ombros. Às vezes um pouco mais, um pouco menos. Gente teimosa é difícil. Sabe? Notando que era muita informação para a doce Nana, Serafim resolveu encerrar a conversa. O que devemos combater, Nana, não é a condição sexual de cada um, mas a maldade, o preconceito, a promiscuidade,
o egoísmo e a ignorância. Esses sim são pecados reais. E você os verá em muitas criaturas, independente do sexo que vistam no momento. Não seria muito melhor uma terra, ou mesmo uma colônia, sem o orgulho ou a inveja, que tanta tristeza traz? Que ser humano pode se achar melhor que o outro quando tem ciência de outras vidas e do quanto já errou? Ante o nosso silêncio ele levantou-se e começou a caminhar, instando-nos a fazer o mesmo. Bom mesmo é que treinemos o amor ao próximo e a compaixão. Quanto mais puro o coração humano, maior a felicidade. Enquanto o mal se perde na contemplação das pequenas coisas cotidianas, como os bens materiais e a vida alheia, o bom caminha ciente do quanto ainda tem que aprender, sabendo que as coisas nem sempre são o que parecem e que somos pequenos demais para nos perdermos em julgamentos que pertencem apenas ao Senhor. E assim, na prática da caridade e do perdão constante, afasta-se naturalmente dos maus, sabendo que um dia retomarão ao seio do Pai. E sorrindo para Olívia, terminou. Ainda que leve uns 200 anos. Capítulo 18. Adele. Narrativa de Edith. Quando criança, acolhida como criada, sem salário na estalagem de Madame Pointier, algumas vezes chorei durante a noite lamentando o fato de não ter família. Observava as crianças da vila bem vestidas, tendo tempo para as brincadeiras, e me perguntava o porquê de não ter tido semelhante sorte. Nada de mimos, nem de carinhos para a pequena Edith, e eu lamentei isso até os meus 20 anos. Se não chorei mais foi pelo trabalho ser tanto que, quando me deitava na dura cama de palha, forrada por sacos de algodão, adormecia logo, embora às vezes as costas me doessem por conta do esforço diário. Christine me deu uma coisa que eu achava que nunca teria, e que valia muito mais que qualquer estabilidade financeira, que quando mais jovem eu também não tinha. Com ela, em sua casa, eu ganhei uma família. Éramos uma família estranha. Um cocheiro de origem portuguesa, bigodes largos e gênio calmo, uma cozinheira francesa, quituteira de mão cheia, alegre e faladeira, eu, uma moura calada e, modéstia à parte, esperta, e uma deusa loura, que às vezes parecia uma criança de tão doce, noutras uma mulher vivida e sofrida, chamada Christine, irmã de meu coração. Em nenhuma família de vínculo real eu vi uma afeição como na nossa, muito por conta de Madame, que nos tratava não como criadagem, mas como amigos de longa data. Tendo apenas Cosette de parente por perto, e vendo-a raramente, acho que ela nos via assim. Clemente era seu irmão mais velho, a quem ela sempre recorria quando precisava de proteção. Confiaria nele cegamente a sua vida, como não confiava a homem nenhum, nem ao conde, com certa razão. Paulette era servil, humilde até, mas isso nunca a impediu de ser sincera nem de dizer o que pensava. Ela e Clemente começavam a tomar-se um casal, o que divertia bastante Christine, que sempre me cutucava quando os via trocando olhares. Embora Paulette fosse mais velha, acredito que Madame a encarava como uma irmã mais nova, sempre lhe dava um mimo e mais de uma vez comentava comigo sobre garantir-lhe uma casa no futuro, quando ela se casasse com Clemente. Um teto é coisa importante, Christine me dizia. E tinha razão. A cozinheira havia de ficar feliz se soubesse disso, mas esperávamos por um desfecho do romance. Quanto a nós duas, o vínculo era tão forte que mesmo o conde não conseguia nos enxergar separadas. Muito embora soubesse de Cosette, Gaston mais de uma vez me disse que eu era como a irmã mais velha de Christine. Ela confiava a mim em sua saúde, seu dinheiro e seus segredos. Não havia vínculo maior que este. Se Christine era o coração da casa, eu devia ser a cabeça e ter juízo por nós duas. Eu achava que nossa vida familiar estava bem alicerçada, quando aconteceu algo que mudaria tudo em nossa casa, e começou com um chamado no portão, às 3 horas da tarde, num dia de chuva fraca. Edith. Há alguém na casa?
reconheci a voz de Cosette, e peguei uma sombrinha e a chave para abrir o portão. Junto a ela divisei um vulto de mulher, com quem ela falava. Acredito que ao menos Edith esteja. Aguardemos um pouco, mas Clemente adiantou-se e, reconhecendo Cosette, abriu o portão, enquanto eu, sombrinha fechada na mão, abri a porta para a irmã de Madame, que entrou correndo com a outra mulher, um tanto molhadas, enquanto o coche de aluguel se afastava. As sombrinhas que usavam tinham protegido a cabeça, mas não as barras das saias. As botinas de couro fechadas até os tornozelos estavam encharcadas. Sem saber ainda quem era a mulher com Cosette, abriguei as duas dentro de casa e pedi a Clemente que acendesse a lareira, afinal, era outono, e elas precisariam se secar. Depois de acomodadas, a irmã de Christine me olhou. Onde está minha irmã? Saiu? Não, senhora, está no banho. Pensando na estreia de amanhã. Clemente, peça Paulette mais toalhas para secar as senhoras. Solícito, ele logo me atendeu, saindo. No banho, hein? Continua com a mania de 3 a 4 banhos por semana. Eu sorri, e disse que sim. Não sei como tem aquela pele. Minha mãe sempre disse que sabão demais acaba com a cutis. Mas Christine parece ter no máximo 18 anos. Acha que estou exagerando? Pois você verá, Adele. Pensei que as espumas e óleos perfumados de Madame dificilmente poderiam ser chamados de sabão, mas finalmente prestei atenção na senhora ao lado de Cosette. Edith colocou as mãos sobre o visor e nos passou a seguinte imagem. A mulher aparentava 40 anos, morena bem clara, olhos verdes cintilantes como o jade claro, mesmo naquele clima chuvoso. O vestido estava justo demais, na cintura e no busto farto, de onde eu vi um crucifixo de ouro com um pequeno rubi incrustado. O tecido era de boa qualidade, mas não era caro. As botinas eram de couro, mas estavam gastas, precisando de solas, principalmente no pequeno salto, e os cabelos, que originalmente deviam ser castanho escuros, agora apresentavam mechas arruivadas, que deduzi serem pintura de henna indiana, que as mulheres da burguesia usavam como artifício para camuflar os fios, brancos. Fixando-se no rosto, vimos alguns sinais do tempo, como pequenas rugas, uma certa flacidez, mas percebia-se que devia ter sido bonita a moça. Definitivamente burguesa, pensei. E não estava errada. Acostumada a ver gente de todas as classes sociais, identificava os detalhes com facilidade. Apesar de burguesa, devia estar passando por dificuldades, mas com certeza já tivera vida melhor. Devia ter sido muito bonita e quando jovem também, mas nem de longe tinha o refinamento de Cosette, cujos fios brancos se misturavam com o louro dos cabelos sem tinta alguma. E os cosméticos eram aplicados com comedimento. A senhora dele parecia gostar de cores mais fortes. Tudo isso pensei em alguns segundos, enquanto ela com razoável espanto pela casa de Christine, dizia a amiga, sem sequer notar minha presença. Meu Deus, Cosette. Ela está rica de fato. Mas acho que está passando por uma fase ruim. Olhe essa sala. Quase sem móveis. Os tapetes são bonitos, é verdade. Mas móveis, quase nenhum. Será que teve de vender? Tive que segurar o riso, pois um só daqueles tapetes mobiliaria com folga uma casa de médio porte, dado o seu valor. Mas, notando que a senhora dava muita importância à aparência das coisas, resolvi intervir. Madame estreia amanhã e os móveis foram retirados para que ela ensaiasse seus números de dança. Estão guardados e voltarão a seu lugar assim que passe a temporada. Os músicos e dançarinos vêm ao menos 3 vezes por semana. Sentem-se melhor assim, com espaço para os movimentos. Creio que as senhoras ficarão bem acomodadas no jardim de inverno.
Assim dizendo as encaminhei para a sala em frente ao jardim cujo átrio interno recebia a luz do sol. Era uma novidade arquitetônica da época, que o conde mandara construir, e uma das partes preferidas de Christine, única parte da extensa sala que tinha ficado com duas pequenas mesas e com cadeiras. Foram confortavelmente instaladas. Cosette olhava estranha com certa reserva, e disse-lhe: "Os anos não te mudaram tanto, Adele. Apesar de o físico estar diferente, afinal, todas mudamos. Mas, em mais de 10 anos, continua como o mesmo jeito." Gostou dos tapetes, então? Claro. Disse ela, examinando-os com certa dificuldade, que eu intuí ser um problema na vista, mas parecem coloridos demais. É moda em Paris, agora. Cosette sorriu, um tanto snob. Não, minha querida. São árabes. Alguns valem o preço de sua antiga propriedade. Presentes do conde. Fui de segurar o riso. Ela levantou os pés de imediato e depois se pôs a examinar o tapete que estava debaixo da mesa. E a maluca os usa assim? Devia trancá-los. Já tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto um desses. Pois essa é a forma certa, minha querida. Ou então usá-los como painéis. Parecem tecidos por fios de seda, mas são duráveis, duram séculos, mas precisam respirar e, olhando para mim, que observava e me divertia, pediu: "Edith, querida, avise Christine que estou aqui com uma amiga, mas não cite nomes. Quero fazer uma surpresa à minha amada irmã." Com uma leve reverência retirei-me e dei com Paulette, da cozinha, espiando a cena. "Está bonita, dona Cosette. Elegante como sempre. Mas vir aqui com essa chuva? E essa com ela, quem é?" "Não faço ideia, nunca vi antes." "Ninguém do mundo artístico." "Eu reconheceria pelas roupas, mas essa parece burguesa." "Paulette, sirva uns biscoitos amanteigados e um café com creme." "Não é de bom tom não servir nada." "Vou chamar madame." "Sirva no bule de prata, ouviu?" Ela estranhou eu pedir o bule de prata, mesmo porque não era o preferido de Christine. Mas, como achei que Cosette tinha gostado de impressionar a senhora, nada melhor. O conjunto era de chamar a atenção. Subi para chamar madame, que já devia estar terminando o banho, e passei pela porta do quarto de René, sentindo o mesmo cheiro de sempre. Estava às voltas com seu cachimbo de novo. Bati na porta do quarto de banho de madame, um cômodo interessante. Banheira de ferro esmaltado, amplas janelas, biombo, cama de solteiro e algumas comodas. Do lado da banheira, prateleiras de madeira maciça expunham diversos vidros de óleos perfumados e pomadas que, esfregadas no corpo durante o banho, formavam uma espuma cheirosa e cremosa. No meio de toda essa espuma e água quente, estava Christine, corada com o calor da água, com pequena toalha cobrindo os olhos. Fiquei até com pena de chamá-la, mas não via outro jeito. Falei em voz baixa: "Madame, Cosette está lá embaixo. Está com uma senhora, deseja vê-la." Ela ergueu a toalha e me olhou com aqueles olhos esverdeados, cabelos molhados, tentando entender. "Cosette? Com essa chuva?" "E trouxe uma senhora." "Quem?" "Ela disse que quer lhe fazer uma surpresa." "Não conheço a senhora, ela nunca esteve aqui." "Não disse o nome." Não querendo estragar a surpresa de Cosette, menti. "Não ouvi." "Quer que mande a esperar mais um pouco?" Pedi que Paulette servisse café e biscoitos. Curiosa, ela levantou, secou-se atrás do biombo enquanto respondia. "Fez bem." "Acha que agente de cerimônia devo colocar traje completo?" "Acho que não."
Seu roupão é muito bonito e para receber em casa está bem. Não me parece alguém da nobreza, parece uma senhora burguesa. Ela franziu as sobrancelhas tentando adivinhar quem seria, e ia me dizendo enquanto isso. Não seria uma chapeleira nova. Cosette tinha ficado de me arranjar uma. Não acredito, madame, não me pareceu uma chapeleira, o chapéu dela não era lá muito novo ou bonito. Talvez uma nova modista. Cosette deve estar cheia de encomendas. Lembrando o vestido de tecido bom, mas com feitio duvidoso e justo demais, discordei novamente. Não me parece modista, madame. É melhor ir ver pessoalmente. Intrigado e curiosa, ela enrolou os longos cabelos louros e encaracolados num turbante e vestiu o roupão. Perfumou-se como de costume, calçou suas lindas chinelas bordadas e saiu do quarto de banho parecendo uma rainha árabe. Desceu as escadas esticando o pescoço, curiosa com sua visitante misteriosa. Arrependi-me de não ter lhe contado o nome, pois a reação dela não foi a que eu esperava. Vendo as duas sentadas, ela chamou a irmã, que veio sorrindo até ela, mas era um sorriso meio amarelo. Sei que estreia amanhã e que hoje tem de descansar. Mas não tive escolha. Se não a trouxesse aqui, ela daria um jeito de vir sozinha, então resolvi trazê-la. Curiosa, Christine olhou a mulher sem a reconhecer, estranhando aquela desconhecida lhe abrir os braços, praticamente gritar e correr para ela. Christine. Minha irmãzinha. Tanto rezei para que nos encontrássemos de novo. Tive um choque ao ouvir a palavra irmãzinha. Então aquela era a irmã mais velha que tinha se casado com o tio e abandonado o resto da família na pobreza. Entendi o ar frio de Cosette com ela, mas Christine tinha me dito que ela era a mais bela da família. Tinha bonitos traços, é verdade, mas longe de ser bela como madame. Sem dizer que o excesso de peso e as rugas faziam-na aparentar uma idade que não devia ter. Mais assustada que eu, madame afastou-se dela a duras penas para poder olhá-la melhor, como se não acreditasse no que via. Adèle. Mas é você mesmo. Como está diferente. Devia ter me avisado, Cosette, prepararia alguma coisa melhor para receber minha irmã mais velha. No coração de Christine pelo visto não havia lugar para mágoas, Cosette desculpou-se. Ela chegou ontem, tarde da noite, não tive tempo. Mas creio que ela lhe contará melhor sua história. Ainda se refazendo do susto, ela sentou-se e pediu que a irmã sentasse, chamando Paulette e pedindo um lanche completo. A mim pediu um de seus famosos tabletes para dor de cabeça, enquanto olhava a irmã como se não acreditasse no que via. Parecia pálida, a testa contraída em dor, mas mesmo assim foi gentil. Seu marido, nosso tio, veio com você? Cosette tinha um olhar frio, enquanto a outra fez cara de choro. Estou viúva, minha cara. Não sabe o que tem sido a minha vida desde que nos separamos. Maldito Darcy. Arrancou-me de minha família. Mas, agora está com Deus, ou com o que quer que seja. Nunca viu homem tão mau, não sabe o que sofri. E nos contou sua triste vida. O marido, 30 anos mais velho, tinha falecido havia algum tempo e ela, sem talento para os negócios, ficou em dificuldades. Disse que o marido era muito mesquinho, que ficara muito tempo sem dormir pensando na sorte da mãe e das irmãs, mas que nada podia fazer, já que ele trancava o dinheiro às 7 chaves. Pediu que as irmãs não a odiassem, pois ela já fora punida em excesso tendo que viver com semelhante homem, que ainda por cima, era violento. Violento como? Perguntou Christine. Batia-me por qualquer razão. Se a casa não estava do jeito que ele gostava, porque a empregada não tinha ido, se eu cumprimentasse algum homem mais jovem, se saísse, ainda que fosse para ir à igreja, e quando ele chegasse eu não estivesse.
Não sabe o que é viver com um monstro desses. E como morreu? Dizem que foi do coração. Um dia, no almoço, enquanto terminava de lanchar, foi ficando azul e caiu de costas. Fiquei muito assustada. Estávamos sem criados naquele dia, apenas o cocheiro nos acudiu. Mas quando o médico chegou, já era tarde. Darcy tinha morrido. Eu, Christine e Cosette nos entreolhamos sem saber se dávamos as condolências ou a felicitávamos, já que ela parecia detestar tanto o marido. Antes, porém, que esboçássemos qualquer reação, ela continuou. Era um demônio. Achei que finalmente viveria a minha vida. Pensei até em vir para Paris, mas sempre fui uma tola para questões práticas. Ao contrário de você, Cosette, sempre tão inteligente, eu era apenas a beldade da família. Cosette respondeu à sua maneira. Você sempre foi bonita, Adele, com esses seus olhos que ao sol lembram turquesas. Mas a beldade da família, se me permite, viria depois, Christine. Foi engraçado ver Madame ruborizar, e Adele finalmente voltar os olhos para examinar melhor a irmã, deslumbrante sem nenhuma maquiagem, num roupão marroquino com os cabelos molhados envoltos num turbante. Adele levantou-se observando-a de perto, parecia ter dificuldade de enxergar ao longe. Realmente ficou bela minha fadinha. Lembra-se de como brincava com você lhe dando retalhos para as roupas de boneca. Cosette exagera em tudo. Nunca serei bonita como você, irmã, morena, com esses olhos de siamesa. Mas me lembro de uns retalhos que Cosette costurava para mim. Era você quem dava? Eram sobras de vestidos. Nosso pai sempre quis que a mais velha se vestisse bem. Queria para mim um bom casamento, pobre pai. Rejeitei tantos rapazes para acabar nas mãos de nosso tio. Parecendo irritada, Cosette levantou-se. Melhor do que enfrentar o que enfrentamos em Paris, sem dinheiro, eu, Christine, nossa mãe Ernestine, que era só uma menininha. Faz ideia do que sofremos ao perder nossa casa, toda a nossa segurança, apenas mulheres sem nenhum conhecimento vindo acabar em Paris? Adele calou-se, parecendo amuada. Cosette continuou. Nossa mãe não durou muito. No início achava que você daria um jeito de nos socorrer, informou a vizinhos onde estávamos, mas a ajuda nunca vinha. Até no dia de sua morte lamentou sua falta. Podia ter ficado com nosso tio, Adele, mas ao menos tinha que ter se despedido dela. Notando o clima tenso, Christine interveio. Não adianta falar nisso agora, Cosette. Mesmo porque estraga a alegria deste reencontro. Nunca achei que haveria de novo, irmã. Adele tinha um rosto rubro, parecia contrariada, sem saber o que fazer. Mas, ainda assim sorriu para Christine. Pois eu fico muito feliz em vê-la, fadinha. Ainda mais em tão bela casa. Disseram-me que é companheira de um conde, é verdade? Fui. Mas isso são águas passadas. Gaston foi bom para mim e me deixou independente financeiramente. Não estou rica, mas não passo por apuros. Sabia que amanhã começa a minha temporada de dança no cabaré mais famoso de Paris? Chegou bem em tempo. Tenho onde ficar aqui na corte. Ela enrubesceu pela primeira vez. Na verdade, não tenho mais onde viver, minha irmã. Nem na corte, nem em lugar algum. Pensei em ficar com Cosette, mas vejo que ela tem apenas um quarto e uma sala no apartamento sobre sua loja. Mas me arranjarei de alguma forma. Pela expressão de Madame, ela se compadecerá imediatamente. Mas, como assim? Não tem mais o sítio? Nosso tio não tinha outros imóveis e rendas. Ela baixou os olhos e puxou um lençol rendado como se enxugasse uma lágrima. Não sabe como tem sido minha vida, querida irmã.
Não faltam malfeitores para enganar uma pobre viúva. Perdi tudo aos poucos. Tudo o que tenho está em 2 baús que estão na casa de Cosette. Christine não se conformava com a triste sorte de irmã. Mas, nem joias o tratante do tio Darcy lhe deixou. Ela riu, com amargura. Até parece. Darcy era mesquinho como uma cobra. Não me dava quase nada, as joias que tenho são essas poucas que vê. Pensei que, se eram apenas aqueles anéis, o brinco discreto e o crucifixo, realmente Adele não estava bem de vida. Christine não pensou 2 vezes. Pois minha casa é a sua casa. Tenho aqui o meu quarto de hóspedes, mas ainda estou ocupado. Por enquanto ficará no meu quarto de banho, que é bem aprazível, tem cama e armários. Depois, quando o outro quarto ficar desocupado, passará para ele, que é maior e mais arejado. Importa-se. É o que posso lhe oferecer no momento. Ah, minha fadinha. Depois de ter abandonado minha família, você com esse seu coração de ouro me acolhe. Ficaria até mesmo na sua dependência de empregados, minha irmã. Não sei bem porque nessa hora observei Cosette, que olhava as 2 irmãs com uma expressão que não pude identificar de imediato. De início parecia aliviada, pela irmã sair de seu apartamento, mas depois seu semblante se nublou de preocupação e uma fina ruga se formou em sua fronte. Adele e Christine se abraçaram, madame feliz de poder ajudar a irmã, e eu, por mais cristã que fosse, com um leve aperto no peito. A expressão de Cosette, em quem eu sempre confiei, tinha me deixado apreensiva. Seria mágoa de a mais velha ter abandonado a família no momento da maior precisão? Talvez. O mundo dá mesmo voltas, pensei eu. Menos de 15 anos atrás estavam as 2 irmãs mais moças em situação desesperadora, enquanto a mais velha se casava com o tio rico e se esquecia da família. Agora a situação se invertia, e a terceira irmã acolhia quem a tinha abandonado à própria sorte. Tolo do ser humano que se acha maior que o próximo, nunca se sabe quando a sorte vai mudar. Parecendo lembrar-se de algo, Christine soltou-se do abraço da irmã e assentou de frente para ela. Mas, antes que fique aqui, preciso contar-lhe algo. Tem outro hóspede, que não é de fácil convívio. Foi meu companheiro por um tempo, mas agora apenas mora aqui. Adele estranhou, não sabia que Christine tinha um homem na casa. Mas, achei que ainda recebesse visitas do conde em segredo. Quem é o homem? Na vida de uma cortesã, segredo não é muito necessário, querida irmã.